Muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação que é relacionada a teatro, né, e cultura, esse especial que o canal está montando para esse final de semana, né? Já realizamos duas entrevistas sábado e vamos realizar, desculpa, sexta-feira e vamos realizar uma entrevista hoje, né? Sábado, dia 5/6. E tô aqui com o André, né? Para a gente trocar essa ideia também com ele, né, a respeito desse tema. André, por favor, se apresente. Olá, bom dia. Dependendo da hora que vocês vão acessar esse vídeo, boa tarde ou boa noite a todas, todos e todes. Queria dizer que é uma alegria poder estar aqui conversando com o Guilherme a respeito desse tema tão caro, né, que é arte e cultura. Eu me chamo André Ravasco, sou ator, diretor de teatro, faço parte do grupo Companhia do Trailer Teatro em Movimento, que é um grupo que existe vai completar 20 anos agora, ano que vem completa 20 anos, aqui com um trabalho contínuo em São José dos Campos, um grupo que pesquisa teatro contemporâneo ou uma cena contemporânea, né, porque ele extrapola esse campo do teatro, essas fronteiras, trabalha com outras linguagens. Faz parte também do espaço cultural Teatro da Rua Elisa, que é um espaço que também agora no ano que vem completa 10 anos de existência. Então, queria dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui conversando com você, Guilherme, neste sábado de manhã, tomando um café. Perfeitamente. André, eu queria que você contasse um pouco da companhia que você faz parte, né? Como que surgiu, a história, né? Da organização do grupo de teatro que você pertence. Ah, maravilha, vamos lá. Bom, eu faço teatro desde muito cedo, assim, por volta dos 15, 16 anos eu comecei a fazer teatro em São José dos Campos. A Fundação Cultural, neste período de 2000, de 95, 96, iniciou um projeto chamado Ação Cultural Descentralizada, que era um projeto bem interessante, que era a ideia de descentralizar a cultura, né? A cultura e a arte sempre foi centralizada, sempre esteve ligada ao centro, a uma certa ideia de elite. E esse projeto democratizava o acesso à cultura. É quando se cria a ação cultural descentralizada, onde a fundação começa a instalar equipamentos nas periferias, nos bairros mais afastados, na ideia de descentralizar. Eu morava na Vila Tesouro, zona leste de São José dos Campos, e comecei a fazer um curso de teatro, ainda não existia Casa de Cultura, no Centro Comunitário da Vila Industrial, né? E a partir daí eu me envolvi com teatro, comecei a trabalhar, me envolvi com os grupos de teatro que tinha em São José dos Campos. No final dos anos 90, eu já tinha decidido que eu queria ser ator, né? E fui para São Paulo estudar teatro. Lá fiquei 2 anos e meio, né? Mas eu tinha uma certa inquietação com o teatro que era feito naquela época, né? Que era um teatro muito realista, um teatro onde o ator representava um personagem quase como uma máscara, sabe? E o bom teatro era aquele que o ator conseguia sumir praticamente do atrás desse personagem, né? A televisão faz muito isso, tanto é que assim não é à toa que os vilões saem na rua e são agredidos, porque as pessoas confundem o ator com o personagem e tudo mais. E o teatro também trazia isso, essa raiz muito realista. Eu já tinha uma inquietação que eu queria fazer um teatro onde o ator pudesse ser também agente dessa arte e pudesse estar em primeiro plano. Já existia coisas no teatro como o teatro épico, por exemplo, que trabalha horas é o ator que está falando, horas é o personagem e tudo mais. E aí, quando eu terminei o curso em São Paulo, voltei para São José com a ideia de criar um grupo para pesquisar isso.
um teatro que pudesse apresentar o ator também junto ao personagem. E aí, a partir disso, a gente enveredou por uma linguagem hoje muito difundida, que é a performance, performance art, se a gente usar o termo do americano, né, performance art. Eu não gosto muito, gosto mais da arte da performance. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa para pensar um grupo que pudesse investigar esta cena híbrida, misturando linguagem, que pudesse trazer a música, o audiovisual, a dança, o teatro e criar uma cena. Daí surge a Companhia do Trailer Teatro em Movimento. Eu vou resumir a história. A Companhia do Trailer surge em 2002, né? Ela foi criada inicialmente por mim e pela Karen Ruaro, que é uma atriz de São José dos Campos, né? E uma série de outras pessoas. Fizemos alguns espetáculos grandes ao longo desses 20 anos e temos desenvolvido esse trabalho. O último trabalho que a gente fez foi um trabalho chamado Experimento de Esterro.doc, né, que apresentou agora recentemente, foi uma exibição online na Fundação. E agora a gente está para estrear um espetáculo novo, um projeto chamado Beckett Audio Tour, né, que também é uma vertente que nós pesquisamos. Grosso modo, é isso. Assim, o grupo do qual eu faço parte é esse, ele tem trabalhado e pesquisado esse campo da cena contemporânea. Sim, você falou uma questão bastante interessante, né? Que é de descentralizar o teatro, né? O teatro muito centralizado, como se fosse uma coisa de elite. Aí eu faço a pergunta para você, como fazer com que o teatro chegue, né, nas camadas populares? Essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta simples, mas é uma pergunta fundamental e estruturante, né? Eu acho que a primeira questão que eu acho que é fundamental trabalhar e pensar é que num país como o nosso, que o salário mínimo chegaria a 1.000 e poucos reais, você cobrar R$ 50 no ingresso, você elimina uma camada considerável da população. A primeira questão que eu acho que nós precisamos enfrentar é uma questão de ordem econômica, né? Sem a gente enfrentar essa questão de ordem econômica, não é possível pensar democratização. A outra questão fundamental que eu acho que é preciso olhar fortemente são as políticas públicas, como, por exemplo, essa que eu citei inicialmente, que era essa ideia da ação cultural descentralizada, né? Isso é uma política pública, foi pensada desta forma, para que as pessoas pudessem ter acesso para experimentar a arte, a partir de uma ideia que foi desenvolvida, da ideia da cidadania cultural. Toda e qualquer pessoa pode exercer a cultura, né? Ele pode vivenciar, pode exercer a cultura. Era essa a ideia. Não é a ideia da ação cultural descentralizada, não era uma ideia de formar artistas, mas que toda e qualquer pessoa tinha direito a exercer a cultura. Isso é uma ideia de política pública. Então nós precisamos estruturar políticas públicas que possibilitem com que a arte e a cultura consiga penetrar nas camadas da população, porque também é uma ilusão acharmos que a arte e a cultura só está no centro. A periferia produz muita arte e cultura. As comunidades rurais, tipo assim, produz muita cultura, muito conhecimento, né? O que acontece na estruturação social e econômica que vivemos é que nós segmentamos para transformar isso tudo em produto que consiga vender, né? E nós precisamos quebrar essa ideia e começar a pensar esses cruzamentos. Esse é um pouco aquilo que nos moveu até aqui. Tanto é que você pega um espetáculo como o nosso Delírio, que é um espetáculo, você fala de arte contemporânea, ele é mais distante do que um teatro de rua, que é eminentemente popular, certo? Mas quando você junta tudo isso e a gente diz, ok, nós aqui nós vamos buscar financiamento público e vamos oferecer isso de forma gratuita. Isso sempre foi um princípio que nos moveu, né? Então,
Eu acho que tem, assim, essa é uma outra questão, só a questão das políticas públicas. É preciso estruturar as políticas públicas para que as pessoas tenham acesso a isso, sabe? Mais do que, por exemplo, criar uma orquestra, que é fundamental, que toca 3 ou 4 vezes por ano e gasta-se 1 milhão, é preciso pensar em como fazer as políticas públicas penetrar em todas as camadas da população. Essa é uma outra coisa. E a outra é preciso pensar a arte e a cultura como direito elementar e fundamental de todo e qualquer cidadão, assim como é a saúde, né? Então, diante disso, eu acho que a gente é um caminho possível para começar a estruturar um pensamento capaz de democratizar o acesso à arte e à cultura. Sim, você falou uma coisa bastante. Tocou em pontos bastante interessantes. Aí eu faço a primeira pergunta, né? Por que que, primeiramente, a cultura, a arte, não é vista como um direito elementar de qualquer cidadão? Você está trazendo questões que cada questão dessa seria necessário um programa inteiro para a gente debater. Mas vamos lá, eu vou tentar sintetizar. Eu acho que isso é uma característica do próprio sistema do qual estamos submetidos, esse sistema neoliberal, esse sistema capitalista neoliberal, né, que tudo tem que gerar lucro. Essa é a primeira questão, certo? A arte não obedece a essa lógica da reprodução em massa para que gere lucro. A arte é a construção, é a criação do novo, é a criação de uma outra possibilidade de existir. Na busca por criar essa outra visão de mundo, você pode acertar ou errar. E isso é o que menos importa. Para uma sociedade do lucro, errar não é permitido. Então, o primeiro nó está aqui, né? Que eu acho que a gente precisa enfrentar. Então, a primeira questão é o próprio sistema econômico que precisa rever que a arte e a cultura não obedecem à mesma lógica da indústria, por exemplo. E aí nós enfrentamos uma outra questão. Todo o pensamento hoje de arte ele está pautado numa ideia de entretenimento. A arte e cultura ela é muito bem-vinda, mas para esta sociedade, a arte e a cultura cumprem uma função de entretenimento. Entretenimento do seguinte sentido: a pessoa precisa trabalhar, produzir para consumir, e a arte e a cultura é um elemento é que ela vai consumir. Consumir para quê? Vai consumir para que ela consiga se divertir, para se preparar melhor para no outro dia voltar a trabalhar, produzir, para continuar consumindo. Aí é o grande imbróglio que eu acho que a gente precisa olhar quanto sociedade. E aí, nesse sentido, o poder público tem uma função estruturante. Se ele compreender que a arte e a cultura extrapola a ideia de entretenimento. Só que, inclusive, as políticas públicas no Brasil são construídas a partir desse pensamento de entretenimento. Você percebe? Tanto é, o que é a grande maioria das políticas públicas nas maior parte das cidades, o que são? Eventos. É o show de final de ano, é a festa de Natal, é o carnaval. São tudo eventos, você percebe? Se constrói uma ideia de política pública em cima de eventos. Não existe uma política pública construída no sentido de formar um pensamento crítico capaz de produzir arte, cultura, linguagem, estética. Você percebe? São poucas as cidades que estão mergulhadas nisso. Então, você percebe que a ideia de entretenimento ela vai permear todas as esferas do que é feito de cultura. Então, eu acho que esse é uma das principais questões que nós precisamos enfrentar. Sim, então o principal problema, né, para trazer uma produção cultural de uma forma crítica é essa lógica mercadológica que é tratada em cima da cultura? Sim, 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 exatamente. Vamos, em cima do que você está me trazendo, e aqui é uma reflexão que eu sou para a gente tentar aprofundar um pouco mais. Por que os grupos de cultura, para a gente não ficar
muito restrito à arte, por exemplo, às linguagens, ao teatro, ao cinema, à dança? Por que os grupos de cultura estão sempre em situações precárias? Estou falando de grupos como Folia de Reis, Jongo, Maracatu, sabe? Os grupos de manifestação da cultura popular. Única e exclusivamente por uma questão lógica. Eles não são bons produtos para vender. Eles não geram produtos capazes de ser negociados. Porque a lógica de um grupo de Folia de Reis é outra. Ele está ligado à ideia de devoção, de fé. Ele não está ligado à ideia de um produto para ser vendido. Você percebe? Agora, a nossa sociedade não consegue compreender isso. Aí eles vivem por conta de um esforço pessoal enorme para manter esses grupos em pé. Você entende? Assim, todas as manifestações da cultura popular, com poucas exceções. Você pega o Pernambuco, por exemplo, você tem lá manifestações foguedos incríveis, como, por exemplo, o cavalo marinho. Hoje, o cavalo marinho começa a ter alguma visibilidade, você percebe? Mas por quê? Porque ele começa a, de alguma forma, gerar algum produto através do turismo, né? As pessoas começam a ir ao Pernambuco para ver cavalo marinho, isso fomenta o turismo, e aí ele vem a reboque porque ele tem uma função econômica. A capoeira foi marginalizada por quantos e quantos e quantos anos? De repente ela começa a ser um produto de importação do Brasil para o mundo. Aí sim a gente olha para a capoeira e fala assim, começa a ser aceita socialmente. Por quê? Porque ela começa a gerar lucro. Agora, desde quando a arte e a cultura têm essa obrigação de gerar lucro? Você percebe essa lógica mercantil que você trouxe na sua pergunta, que eu acho que nós precisamos discutir. A cultura tem que obedecer uma lógica mercantil? Sim. E outra questão que eu faço, né, questão de políticas públicas, né? Hoje a gente tem um governo federal que é bastante questionável, né, do ponto de vista de política relacionada à cultura. Como que você vê isso? Agora você tocou um ponto fundamental que a gente, quanto sociedade, nós precisamos discutir muito a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar, em qualquer possibilidade que nós tenhamos, nós precisamos refletir sobre isso. Eu desconfio que o governo não é bastante questionável a respeito das políticas públicas e do investimento em políticas públicas de arte e cultura. O que o governo o objetivo desse governo é outro que não um compromisso democrático com a arte e com a cultura. A primeira coisa que esse governo fez foi acabar com o Ministério da Cultura, certo? Primeiro, ele trouxe aquele secretário que é o Roberto Alvim, um diretor de teatro, e eu falando de teatro, conheço o Roberto Alvim há muito tempo, conheço a obra do Roberto Alvim, conheço o pensamento do Roberto Alvim, um pensamento inclusive ligado à esquerda. E quando essa maré começa a mudar, começa a vir uma extrema-direita, ele começa a virar um cara de extrema-direita. Para você ter uma ideia, o Roberto Alvim fez a adaptação de um livro do Chico Buarque de Holanda para o teatro, O Leite Derramado. Foi lá, postou foto na casa do Chico Buarque, que ele ia fazer o livro do Chico Buarque, tudo mais. Ou seja, é um contrassenso. Roberto Alvim é uma fraude, sabe? Mas por que... Só que o Roberto Alvim traz um indício que esse governo não é estabanado. Esse governo não sabe o que está fazendo com a cultura. Não, esse governo, na verdade, tem outro projeto que não está comprometido com os preceitos democráticos da arte e da cultura como um campo de construção livre de pensamento, crítico. Esse governo está comprometido com uma outra arte que responda à necessidade dele, neoliberal, fascista, violenta, patriarcal, machista. Você percebe? É isso que esse governo está comprometido. E a cultura está respondendo a isso. Eles estão estruturados, não é à toa que, de repente, hoje, na Secretaria Especial de Cultura do Mário Frias, as igrejas começam a aprovar projetos nas leis de incentivo à cultura. Você fala, ué, como assim? As igrejas, na verdade,
por si só, quanto estrutura social importante, né? Não estou questionando aqui, ela não deveria obedecer a outra lógica e não ir lá na cultura para financiar suas ações? Então, assim, eu desconfio que nós precisamos olhar para esse governo e se perguntar que cultura é essa que este governo está querendo implantar no lugar de uma outra que vinha sendo construída. Sabe? Eu acho que esse é o ponto estruturante, você percebe? E eu vou dizer para você, e mais, o que esta cultura que eles estão, essa política pública que eles estão tentando implantar, contribui para o desenvolvimento social de uma sociedade democrática. Ou ela só reforça valores que já deveríamos ter ultrapassados, como valores como essa de que o homem é a cabeça da casa, a mulher tem uma função específica, porque basicamente o que a gente vê ser reproduzido é isso. Pegando o próprio Mário Frias, que é o secretário especial de Cultura, agora saiu a última reportagem, que ele anda armado dentro da Secretaria de Cultura. Isso é inadmissível, sabe? E você percebe que... Mas isso está totalmente ligado à ideia do governo que está aí. Um governo que defende o porte de arma livremente, sabe? Que acha que bandido bom é bandido morto, desde que o bandido não seja pessoas próximas a mim. Certo? Porque, na verdade, a corrupção não diminuiu em nada. As falcatruas não diminuíram em nada. E essa ideia de corrupção, isso é uma falácia. Isso existe desde que foi criada a democracia. Por exemplo, e eu não sou contra o combate à corrupção, você percebe? Mas você está isso só na sociedade grega, quando se cria o Senado grego, que tem toda uma ideia de corrupção. Você percebe? Nós temos que combater, ter instituições fortes, fortalecer isso. Agora, essa falácia do grande homem que vai trazer a moral para essa sociedade, isso é uma falácia, isso é uma mentira, sabe? Mas a gente está vivendo essa cultura que está tentando ser implantada. E se a gente não reconhecer isso como um projeto, eu acho que a gente já começa perdendo a luta. Porque a gente não consegue nem debater, saca? Sim. Acho que não sei se eu falei demais, mas... Não, fica à vontade. Então, ainda em cima dessa questão do governo federal, hoje você percebe que aumentou uma perseguição por parte do governo aos artistas, tipo de proibir projetos, proibir tirar de determinados artistas de editais e tudo mais? Hoje escancarou, né? Assim, assim, a gente já está numa onda que começou até mesmo ali no final do governo da Dilma, um pouco antes do impeachment, nós já temos algumas coisas que inclusive estão sendo usadas agora. A lei da segurança nacional, por exemplo, onde o Bolsonaro está processando um monte de manifestantes, não sei o que, foi criado no governo da Dilma, no final ali, né? Mas, assim, claramente a gente consegue perceber uma perseguição aos artistas quando, depois do golpe, o governo Temer tenta acabar com o Ministério da Cultura, existe uma resistência a esse movimento, se mantém o Ministério da Cultura, mas se mantém formalmente, porque ele não tem mais verba, ele não tem mais importância dentro do governo, e praticamente ele é extinto da mesma forma, certo? O governo Bolsonaro, quando entra, ele escancara isso. E a censura existe, primeiro, de forma escancarada. Há uns mais ou menos 3, 4 anos atrás, acontecia um espetáculo de uma atriz trans que fazia Jesus, um espetáculo chamado Jesus, Rainha do Céu. E esse espetáculo, circulando pelo Sesc, ele, por exemplo, vindo para Taubaté, tem uma liminar, a justiça estabelece uma liminar proibindo o espetáculo. Isso é censura direta, não é velada. E não só em Taubaté, ele sofreu com atos de censura vindo da justiça oficial do Estado em várias cidades. Sabe?
aonde que está a ideia que está na Constituição da liberdade de expressão? Isso é censura direta. Nós estamos falando de 3 anos, nós estamos falando de 2 anos, nós estamos falando de Taubaté, nós estamos falando de São José. Aconteceram manifestações e aí ficou essa coisa, se sairiam a liminar proibindo, não proibindo, proibindo, não proibindo, mas ele foi proibido. Eu tenho, assim, caso de amigos nossos que receberam censura, por exemplo, em instituições importantes do estado de São Paulo. De estar fazendo espetáculo, a instituição pedia assim, ó, me manda o roteiro e eu quero assistir um ensaio e falar assim, ó, isso daqui não pode ter, aquilo ali não pode ter, isso tem que ser tirado do espetáculo. O que era censura? Na época do Vinícius de Moraes, que foi censor. O Vinícius de Moraes foi censor, né, de cinema, inclusive. O censor era o cara que pegava a peça, você escrevia uma peça, você tinha que mandar para a censura, ele lia tudo e ele ia arriscando, falava, essa expressão aqui não pode, essa palavra não pode, isso tem que ser substituído. Você mandava uma letra da música, ele falava, ó, isso aqui não pode. Aí tirava, colocava um larararará, por exemplo, para liberar da censura. Qual que é a diferença disso com o que eu estou acabando de relatar? Nenhuma. Aí vem a principal mecanismo de censura e de sufocamento da produção. Hoje, a Lei Rouanet está parada já tem mais de um ano. Ninguém consegue aprovar absolutamente nada. A produção cinematográfica, por exemplo, do audiovisual, está parada. A Lei Rouanet está parada. Nada acontece. Isso é controle financeiro, isso é censura. Isso é dizendo assim, ó, esse tipo de produção não vai acontecer. Não existe livre expressão do pensamento nesse sentido. Então, sim, a censura, os mecanismos de controle estão mais do que nunca escancarados, inclusive usando o Estado para proibir uma série de coisas. Só como último fechamento, teve um caso em São Paulo de um grupo chamado Desvio Coletivo que fez uma performance embaixo do MASP, que era aquela foto dos políticos e vários performers que vomitavam em cima daquela foto, né? E aí ficava um tempo ali. Teve o caso da Priscila Toscano, que, que ela defeca em cima daquele negócio. Ela foi perseguida, ameaçada de morte, demitida de todos os trabalhos que ela tinha. Você entendeu? Oi. Esse é o país que nós estamos vivendo, esse é o cenário. Você percebe? As pessoas estão sendo perseguidas e mortas. E mais, aí vem uma outra questão que é um dado importante. E muitas vezes essa perseguição acontece por um pensamento fundamentalista que hoje está totalmente legitimado por esse governo. Não é o Estado em si que vai proibir ou que vai fazer protesto ou que vai agredir, por exemplo, transexual, mas é um governo que legitima isso, é uma cultura que legitima isso. Então esse é o cenário muito triste. Eu espero que nós consigamos vencer essa fase tão nebulosa e triste da nossa sociedade. Você tocou num ponto interessante que é da questão da Lei Rouanet, né? Eu vejo muitas críticas, né, e muitas críticas de gente que desconhece o próprio projeto da Lei Rouanet, né, falando que incentiva, né, dar dinheiro para grandes artistas e tudo mais, que os artistas são vagabundos em receber dinheiro público. Eu queria que você comentasse um pouco, né, esses comentários em relação à questão à lei. Vamos lá. Pois bem, eu vou começar trazendo alguns dados que eu acho que são fundamentais para a gente refletir esta questão. A primeira questão é desconstruir a ideia de que o governo dá dinheiro para artistas. Isso é uma falácia. O governo não dá dinheiro porque o governo não tem dinheiro. O governo tem o dinheiro que é gerado pela nossa sociedade como forma de impostos. Mas quem que gera esse dinheiro? É quem produz, certo? É a indústria, é o comércio, os bens e serviços, tudo aquilo que é gerado imposto, certo? Agora vamos a uma informação que eu acho que essa informação ela é importante para a gente começar a refletir sobre isso. Sabe a arte e a cultura, quanto que ele gera de imposto na construção do PIB nacional? Você tem uma ideia disso? Eu falo, nós representamos quase 3%, nós somos responsáveis
pelo PIB em 3%, dá 2,97%. Essa informação tem na internet. No PIB nacional. Isso é grana pra caramba. E quando eu estou falando da indústria da arte e da cultura, eu estou falando de toda a cadeia, que são os grandes shows, que são os espaços de cultura, são os pequenos espetáculos, os grandes espetáculos, ou seja, a cadeia produtiva como um todo. É o evento de maracatu que ele vai gerar economia, recurso e renda com isso. É o Carnaval da Bahia, que movimenta a Salvador durante um período tal, que é responsável por impulsionar o turismo, né? E mais a hotelaria, os restaurantes e tudo mais, e de forma direta, com impostos gerados por postos de trabalho e emprego, por produtos, por exemplo, quando você consome uma música, uma parte disso é imposto que o governo retém, certo? Você vai no Spotify, consome uma música e você paga por ela, uma parte vai para o governo. Isso é responsável por gerar 3% do PIB nacional. Ah, beleza. Dos 3%, retorna para ser investido em cultura menos de 0,5%. Destes 0,5% está que é utilizado, que é o dinheiro que vai para o Ministério da Cultura para investir em políticas públicas. É responsável aqui. Aí tem a Lei Rouanet, tem os editais diretos, tem manutenção dos equipamentos, tem pagamento de funcionários, é tudo com 0,5% do dinheiro gerado pela própria cultura. Então, a primeira falácia que temos que desconstruir é essa ideia de que o governo dá dinheiro para a cultura. Pelo contrário, o governo fica com a maior parte do dinheiro gerado pela cultura, que deveria ser revertido para o segmento. Ponto. Dentro disso, existem os mecanismos. Uma política de cultura bem estruturada deveria ser... Eu vou ter que me alongar um pouquinho nessa questão, mas é importante esse... Tudo bem, tranquilo. Mas vamos lá. Uma política pública bem estruturada deve estar, no mínimo, sustentada num tripé, que é formação. É preciso que a política pública garanta que as pessoas tenham acesso à formação, sabe? Que elas possam se formar seu pensamento crítico, ter conhecimento técnico sobre as linguagens e as manifestações, desenvolver a sua formação. Fruição, é preciso que se garanta, a política pública possa garantir que odeio a palavra produto, mas que aquilo que é produzido, as peças de teatro, os shows, consigam circular, que as pessoas tenham acesso a isso. Então, isso é fruição, é o outro tripé. E o outro é fomento. É preciso garantir minimamente que as pessoas tenham condições para produzir, que o grupo de maracatu, de jongo, tenha condição de fazer a sua manifestação, que o grupo de dança possa produzir seus espetáculos, certo? E a Lei Rouanet entra nesse terceiro tripé que eu estou colocando aqui, que é o fomento. E o fomento ainda deve ser pensado não só como renúncia fiscal, mas ele deve ser pensado como edital direto, através de fundos municipais de cultura, como repasse aos outros entes da federação, como os estados e municípios, como aconteceu com a Lei Aldir Blanc, agora recentemente, você percebe? E existe uma coisa chamada Lei Rouanet, né? Aí, para chegar no seu ponto lá, já fiz esse preâmbulo. Beleza, chegamos na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei de renúncia fiscal. Onde que está o problema da Lei Rouanet? A Lei Rouanet, você manda um projeto para lá e qualquer cidadão, gozando dos direitos de cidadão, ele pode mandar um projeto para a Lei Rouanet e deve ser analisado, e se tiver coerência, ele deve ser aprovado dentro dos critérios estabelecidos. Tanto eu, André, que estou aqui em São José dos Campos, que não sou um global, não tenho uma importância nacional, como a Fernanda Montenegro, certo? Que é a Fernanda Montenegro, dispensa apresentações. E todo mundo manda o projeto para lá. Aprovou o projeto tanto da Fernanda Montenegro como o meu. Qual que é o problema que eu vejo da Lei Rouanet? Quem define se o dinheiro vai ser aplicado não é o Ministério da Cultura, é a empresa que vai pagar um imposto.
E, claro, quando eu sento na mesa com a empresa e a Fernanda Montenegro senta na mesa com a empresa, ela vai levar tudo, certo? Ah, ok, então nós temos que rever isso, talvez, pensar o mecanismo, pensar como fazer barreiras de contenção, e isso já tem sido feito. Há 10 anos vem se construindo mecanismos para barrar isso. Você percebe? Beleza. Só que o fomento é pensado também com os editais. O prêmio Miriam Muniz, o prêmio Klaus Viana. Você não vê a Fernanda Montenegro concorrendo no prêmio Miriam Muniz, que é um prêmio de investimento direto. O governo recebe o imposto e aí ele separa uma parte para fazer o investimento direto. A Fernanda Montenegro não concorre, Anitta. É geralmente outro tipo de produção. Então, deveria a política pública de fomento ser pensado dessa forma: olhar a cadeia, olhar as grandes produções, olhar as pequenas produções e pensar os mecanismos. Beleza. Nós temos uma parte da população que é influenciada tanto pelas redes sociais e pela televisão, e esse governo que está aí, neoliberal, faz isso muito bem, que cria uma mentira, porque ele pega um elemento só, que são essas distorções, e ao invés de corrigir a distorção, eles demonizam o mecanismo, entendeu? Ele diz a Fernanda Montenegro é um absurdo. Sim, mas a Fernanda Montenegro também gera imposto para compor os 3% do PIB. Ela, uma vez que ela contribui para gerar esse recurso, é justo que ela também acesse esse recurso. O que não é justo é não ter outros mecanismos capazes de atender essa outra parcela da sociedade que deveriam acessar. Então, quanto mecanismo, ele tem que ser repensado, colocar barreiras, ser mais democrático, sabe? Não deixar, de repente, sob controle da empresa que tem seus interesses. Mas ele não tem nada de errado com ele, sabe? Se a gente não compreender isso, a gente está perdido quanto sociedade, quanto estrutura de política pública. Um show desses que vai para o Maracanã gera muita grana em impostos. Você percebe? Então, o que eu sinto é que há um desconhecimento total a respeito desses mecanismos que vai gerando essas falácias, sabe? E aí, quando vem um governo desse que é pautado em fake news, qualquer elemento é fundamental para deslegitimar o pensamento do outro que ele colocou como aquele que deve ser combatido. Você percebe? Então, o problema eu vejo que é por aí, sabe? Sim, e a gente, né, não precisa nem dizer que a gente vive num dos momentos mais conturbados da história, pelo menos assim que eu tenho de memória do que eu vivi, né? Qual que deveria ser o papel da arte, o papel da produção cultural nesse período histórico, na sua opinião? Eu acho que o papel da arte era, vamos lá, não ter papel nenhum. O papel da arte seria justamente não ter uma utilidade prática, mas que ela tivesse comprometido em criar novas formas de existência, outros jeitos de ser, de viver, outro jeito de se relacionar. Investigar isso, eu acho que essa investigação seria o mais radical da arte. Era investigar possibilidades de novas formas de viver, de estar no mundo, de se relacionar com o outro, de não ver o outro como uma ameaça. E olha que isso, no momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, o outro é uma ameaça, é aquele que pode me matar. Você concorda comigo? Eu tenho que manter uma distância física do outro. Você percebe? Bicho, isso socialmente, culturalmente, isso eu fico refletindo muito qual vai ser o impacto disso nas próximas gerações, entendeu? Na geração que está nascendo agora. Tem uma geração que está formando as suas conexões. Que, tipo assim, ele olha o outro como alguém que eu não posso me aproximar. Daqui a 15, 20 anos, como que isso vai repercutir psicologicamente, culturalmente, você percebe? Eu acho que a arte deveria estar, entre outras coisas, imbuída em refletir isso, sabe? Em criar mecanismos de para que nós pudéssemos ver o outro
como potência, como estar com o outro, ser um ato potente. Essa é para mim. A outra questão seria, cabe à arte pensar mecanismos para que nós possamos gozar da alegria, sabe, do divertimento. Essa é uma função estruturante da arte. Agora, eu não posso deixar de observar uma coisa. Se não fosse a arte e a cultura, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós já teríamos enlouquecido. Porque é a arte e a cultura que coube o papel de fazer com que possamos suportar. Como? Com os livros que nós lemos, porque não podemos sair, com a música que escutamos, com a poesia que aqui no computador, vendo as pessoas, com as lives, com os shows, com a televisão, com os filmes, sabe? Com a novela, com todos os... Isso é a arte e a cultura. Se não imaginou vivenciar essa pandemia sem estas possibilidades de exercitar o imaginário, nós estaríamos simplesmente no abismo, socialmente, psicologicamente, nós estaríamos destruídos. Essa é a função da arte e da cultura. E, nesse sentido, uma função estruturante. É impossível pensar uma sociedade sem isso. Sabe? É impossível. Sim, já que você tocou nesse assunto, André, eu queria te perguntar, né, se do ponto de vista da sociedade e não do ponto de vista do governo, os artistas, a produção cultural vai ser mais valorizada, as pessoas vão enxergar, né, o valor do artista, o valor do produtor cultural. Utopicamente, o meu desejo seria esse. Eu confesso que o meu desejo mais profundo seria justamente esse. Por mais que eu tenha utopia, eu sou um pessimista. E esse pessimismo me faz duvidar disso. E eu ainda hoje, mesmo diante disso que eu acabei de relatar, que o tempo inteiro nós estamos cercados de manifestações artísticas e culturais, e sem elas seria insuportável ficar preso num apartamento, numa casa, estar isolado das pessoas. Eu ainda ouço coisas como assim, de saúde eu preciso, mas de artista não. Tipo assim, oi. O artista, nesse momento pandêmico, ele é tão importante quanto a saúde, sabe? Porque ele é responsável para que você não pire. Você percebe? Então, diante disso, assim, eu vou dizer, profundamente eu desejaria que realmente as pessoas pudessem refletir a partir dessa experiência. O meu lado pessimista me faz questionar. E sim, e por que é o lado pessimista que faz questionar? Justamente por isso que eu acabei de relatar, assim, eu tenho a sensação como as pessoas, tudo a gente vivencia a partir de uma relação de consumo, as pessoas se sentem profundamente deslegitimada do reconhecimento dessa importância da arte e a cultura no momento que estamos vivendo, porque ela diz assim, ok, eu comprei o Netflix, eu paguei por este filme, e essa é a minha única responsabilidade para com ela. Elas não conseguem refletir para além disso, sabe? Numa relação mercantil, você percebe? E só que assim, não estou falando disso, porque você também pode pagar um convênio médico e dizer, eu comprei pela saúde e acabou. Mas isso não redime a importância da saúde, não redime a importância que aquele filme, no momento que você está assistindo, provoca em você, para que você consiga suportar esse momento que nós estamos atravessando, da música, do show, da live que você está aqui vivenciando, disso que estamos fazendo aqui, que vai para o YouTube e pessoas vão parar o seu tempo e vão refletir a partir disso que estamos refletindo. Você percebe? Então, assim, na verdade, assim, nós teríamos que refletir isso na escola. As pessoas precisavam, desde
da idade mais tenra, isso deveria ser questões fundamentais na construção do indivíduo, do cidadão, porque assim nós poderíamos pensar uma sociedade mais justa, igualitária, sabe, onde a gente não fizesse oposição da indústria e da arte, entendeu? Como se a indústria é importante, a arte não. A arte é algo supérfluo. A gente está vendo que não é. A cultura está aí para nos dizer que não é. Tomara que as pessoas consigam ver isso. Sim, e eu queria te perguntar agora o que que você anda fazendo nesse período da pandemia, né? Quais estão sendo os trabalhos, né? O que que você anda, o que está sendo feito? Então vamos lá. Cara, eu nunca estive tão ocupado em fazer coisas. Primeiro, assim que nós entramos no isolamento, nós tínhamos um grande deserto na área da arte e da cultura, sem a menor perspectiva, porque nós paramos, como todo mundo, em março do ano passado, e nós não tínhamos nem a possibilidade de exercer parcialmente aquilo que fazíamos. Por exemplo, Teatro da Rua Elisa, não tem a menor possibilidade de exercer com 20%, 30%. Mesmo se a gente abrir lá, as pessoas não vão, porque as pessoas têm um pavor terrível de chegar próximo umas das outras, entendeu? Então, assim, nós estávamos parados. Então, nessa primeira parte, eu fiquei muito envolvido com a lei Aldir Blanc, desde a construção, né? Reuniões com artistas e produtores do país inteiro para pensar um mecanismo que pudesse dar conta de auxiliar o nosso segmento. Né? Eu me envolvi profundamente nisso até a implantação, desculpa, que foi dezembro agora, a fase final, que repassou o dinheiro, agora as pessoas desenvolveram seus trabalhos. Mas, além disso, a gente tinha o Teatro da Rua Elisa, que tinha que se reinventar. E aí nós começamos a migrar para essas plataformas aqui. Então, em agosto, nós fizemos, que é aniversário do Teatro da Rua Elisa, nós fizemos uma amostra virtual do Teatro da Rua Elisa, com os espetáculos que foram adaptados para a internet, né, para esse formato. A gente estava produzindo e pesquisando um projeto novo, que é o Beckett Audio Tour, que vai estrear agora recentemente, e que a gente vem trabalhando nele de forma virtual. Ele seria um espetáculo na rua, né? E aí, nesse processo, nós tivemos que adaptar a esse formato digital, né? Eu estou envolvido em muitas reuniões para pensar políticas públicas capazes de atender às necessidades do nosso segmento no estado de São Paulo. O PROAC é um exemplo disso, que acabou de ser lançado, que são os editais de fomento. Então, assim, quando você junta tudo isso, eu faço parte de um movimento de arte e cultura no estado de São Paulo chamado FLIGSP, que é Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que pensa políticas públicas, arte e cultura e políticas públicas, né? E a gente tem reuniões semanais para discutir políticas públicas para o Estado de São Paulo e pautar o governo e questionar o governo a respeito das políticas públicas, que elas sejam democráticas, que ela pense o interior e não só a capital, sabe? Então, assim, é uma atividade constante. Para você ter uma ideia, a gente tinha inicialmente programado essa conversa às 10 da manhã, eu pedi para colocar às 9, porque nós temos um ensaio que começa agora às 10. Eu vou sair daqui e vou sair de um link e entrar no outro, né? Agora nós eliminamos o trajeto de carro de um lugar para o outro. Agora a gente sai de um link e entra no outro. Então, assim, atividades estão intensas, né? Sim. Então, acho que já que você vai sair, já a gente já pode ir encerrando, né? Fazendo uma entrevista mais curta, né? Então, André, quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite, né? Gostei do nosso papo, foi bastante interessante, né? Espero, né, que tenha contribuem aí para a classe artística e tudo mais, né? E peço para você fazer as considerações finais. Maravilha. Em primeiro lugar, Guilherme, eu queria agradecer a possibilidade de estarmos conversando sobre isso. Eu acho que espaços como esses
eles são fundamentais para que a gente possa construir e desenvolver um pensamento crítico a respeito da sociedade em que estamos inseridos. Isso é uma outra questão. É preciso parar de segmentar as coisas como se o pensamento crítico da arte ele tivesse restrito à arte. Não, na verdade, o pensamento crítico da arte ele é fundamental porque estamos construindo uma sociedade e a arte contribui com isso, assim como outros segmentos da sociedade também contribuem. Então, nesse sentido, eu acho que esse é um espaço fundamental. Queria agradecer imensamente a acolhida, o papo, as perguntas, que nos possibilitou refletir sobre isso. Queria dizer que é fundamental olhar para a produção local, para os artistas locais. Nós temos uma produção em São José intensa. Então, procurem saber dos artistas locais, da arte local, do que está sendo produzido. E é isso. Obrigado. E numa próxima oportunidade continuamos o nosso papo, porque ele é longo, né? Sim, com certeza. Então, mais uma vez agradecendo ao André, agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate Instituto um pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, né? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e também outros vídeos. Também curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debate, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação, né? E até a próxima. Fui.